3 dicas fundamentais para que você execute na sua técnica de escovação. E a primeira dica qual é? Escovar os dentes em frente ao espelho e direcionar as cerdas da escova para a região entre o dente e a gengiva, para a união dento-gengival. Vou mostrar aqui para vocês. É justamente nessa região entre o dente e a gengiva que essas bactérias, que a placa bacteriana, o biofilme bacteriano se acumula. Então, é muito simples. Essa técnica de escovação que eu estou falando para vocês aqui não é nada complicado, que você precisa de uma escova especial ou tenha que fazer algum movimento com a mão que exija muita habilidade, não. Essa é a principal situação. Olhando no espelho, claro, porque se você não estiver olhando no espelho, você não vai ter certeza que realmente a escova está alcançando aquele lugar que ela precisa alcançar, que é justamente então, como eu estava dizendo, é na união dento-gengival. Se você vai fazer um movimento horizontal, vertical ou mesmo circular, isso é de menor importância. E por muito tempo foi divulgado isso, as pessoas ficaram um pouco fixadas nisso. Quando a gente pergunta, você faz uma boa escovação? A pessoa diz, sim, escovo direitinho nesse movimento para cima e para baixo, como foi ensinado. Na verdade, isso não é o principal. Você pode, no movimento horizontal ou mesmo no movimento circular, você também pode ter uma boa higiene. O principal é então se preocupar com a união dento-gengival. E dentro aí sim, o importante, se você conseguir inclinar a sua escova aproximadamente 45 graus, veja que nos dentes de baixo aqui eu inclino um pouquinho para baixo e nos dentes de cima eu inclino um pouquinho para cima. Dessa forma, né, a escova as cerdas da escova vão penetrar na região do sulco gengival, conseguindo higienizar melhor essa área, que é uma área fundamental, é a área de predileção. É nessa região entre o dente e a gengiva que as bactérias iniciam essa colonização da superfície dentária. Claro que se não for removida, essa placa toma conta de toda a superfície dentária, mas ela inicia essa formação justamente na união dento-gengival. Então é ali que a nossa escovação precisa ser direcionada. Primeira dica em duas, na verdade, né? As duas primeiras dicas já passei para vocês junto, né? Escovar em frente ao espelho e direcionar a escova para essa região da união dento-gengival, certo? E a terceira dica para a gente finalizar, procurar ter um passo a passo, uma organização na hora de escovar, né? Você pode ficar pensando agora, a maioria dos pacientes me conta que, olha, começou a escovar, às vezes a cabeça está em outro lugar, sai escovando de uma maneira aleatória, sem cuidar muito aonde está escovando e fatalmente vai ter algum lugar que você vai acabar não escovando. Então, se você tiver uma organização passo a passo, como eu vou demonstrar agora, você não vai esquecer de limpar nenhuma superfície dentária que a escova possa alcançar e com isso você vai ter uma melhora da sua técnica de escovação. Então vamos lá. Claro que eu vou fazer isso de uma forma mais rápida, mas então vamos começar tendo uma ordem de escovação. Vou começar nos dentes de baixo, essa ordem, claro que fica a seu critério, qual seria a melhor ordem para você, certo? Mas o importante é que na sua organização de escovação você não esqueça nenhuma face. Então eu vou começar a escovação nos dentes de baixo, nessa face chamada face vestibular, essa região de parte de fora dos dentes, certo? Toda a parte de fora a gente vai escovar, direcionando para a união dento-gengival, como eu tinha dito para vocês, com aquela inclinação de 45 graus. Terminei a parte de fora dos dentes de baixo, vou pela parte de dentro, então a face lingual é uma região mais difícil. Aqui no meu modelo não temos uma língua e na realidade, na prática, a gente tem a língua que dificulta que a nossa escova chegue nessa região. Muito importante olhar no espelho para ver se a escova está alcançando bem entre o dente e a gengiva. Muitas vezes a língua atrapalha, a gente acaba escovando só a parte de cima, não pega bem rente a gengiva lá embaixo, certo? Começou nos dentes de trás, vindo para os dentes da frente aqui de baixo, finaliza do outro lado. Escovei por fora, escovei por dentro, agora vou escovar por cima, a face oclusal. Dessa forma eu vou ter escovado as 3 partes principais que a escova tem que limpar. Então, parte de fora, de dentro e de cima, vamos dizer assim, né? Face vestibular, face lingual e a face oclusal. Terminada a arcada inferior, já sei que a parte que eu precisava fazer na arcada inferior eu fiz, vou para a parte superior. E na parte superior é a mesma situação. Procurar direcionar então, vou começar pela parte de fora, a face vestibular dos dentes superiores. Faço toda a face externa então dos dentes, a parte de fora dos dentes de cima, até lá o último dente, cuidando nessas regiões dos molares, que são regiões que a bochecha costuma atrapalhar. Então você pode até cuidar nessa região quando a gente diminui um pouco a abertura bucal. Então se a gente está com a boca muito aberta, acaba que o músculo da bochecha acaba tapando essa região, dificultando com que a escova chegue lá. Então deixa a boca entreaberta, diminua um pouco a abertura da boca
e você vai conseguir chegar nessa região externa. Bem importante cuidar, é uma outra região que acumula bastante tártaros. Depois de feito toda a parte de fora, vai pela parte interna dos dentes então, a face palatina. Mesma situação, olhando, é um movimento mais difícil, é um movimento invertido, que a escova para alcançar essa região, mas a gente pode conseguir fazer isso de uma forma, né, com bastante dedicação, treino, né, a gente vai chegar nessa região, terminando a parte de dentro, terminando os dentes a parte de fora, a parte de dentro, só falta a parte de baixo, no caso os dentes de cima, né, então a face oclusal. Com isso, então, a gente finaliza a nossa escovação cuidando desses 3 aspectos, né, de uma forma muito simplificada, estou passando para vocês aqui, e que vocês vão ver na prática, isso vai funcionar, certo? Escovar olhando no espelho, direcionar as cerdas da escova para a região entre o dente e a gengiva e ter uma ordem de escovação, uma escovação organizada para que você não esqueça de escovar nenhuma face, certo? Siga essas recomendações em casa, evidente, consulte o seu dentista, seu periodontista, em caso de alguma inflamação gengival sempre, né? Mas já queria com essas dicas ajudar vocês que estão aí assistindo esse vídeo, tá bom? Até a próxima!